Olá pessoal, sejam extremamente bem-vindos a mais um vídeo aqui do professor Irineu. Nesse vídeo nós iremos responder alguns exercícios de revisão sobre progressões geométricas, ok? Vamos lá. Primeiro exercício, ele diz o seguinte: se o oitavo termo de uma progressão geométrica é um meio e a razão é um meio, o primeiro termo dessa progressão é. Então, quais são as informações que a questão nos deu? Ela nos dá o oitavo termo dessa progressão, então é o A8. A8 é igual a 1 meio. Ela também nos dá a razão dessa progressão, que também é 1 meio, e pede para a gente determinar o primeiro termo, ou seja, o A1. Como é que nós vamos resolver esse problema? Vamos escrever o A8 em função do A1, né? Usando o termo geral das PGs, nós temos que A8 vai ser igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1. Ou seja, do A1 para eu chegar no A8, eu vou multiplicar a razão por ela mesma, no caso aqui 7 vezes, né? Então eu não preciso nem desse n menos 1, na verdade é o 7, né? Então, 7 vezes. O A8 é 1 meio. O A1 é o que nós queremos descobrir. A razão é 1 meio, então nós teremos aqui 1 meio elevado a 7. Ok? Então aqui a gente vai ter 1 meio, que é igual a 1 vezes 1 elevado a 7 é 1. 2 elevado a 7 vai dar 128. Então, o que é que nós temos aqui? Esse 128 que está aqui dividindo vai passar para o outro membro multiplicando. Então, vamos isolar aqui. Esse 1 vem multiplicando 2 e esse 128 vai multiplicando 1. Isolando aqui o A1 vai ser 128 dividido por 2. 128 dividido por 2 é 64. Você observa aqui nas opções que nós não temos o 64 não escrito dessa forma, né? Vamos escrever na forma de uma potência de base 2. 64, pessoal, é 2 elevado a 6. Então, nós chegamos à resposta que é o item A, ok? Então, a questãozinha bastante simples, apenas a gente escreveu o oitavo termo em função do primeiro e encontramos que esse primeiro termo é igual a 2 elevado a 6. Vamos para a próxima questão. A questão fala o seguinte: o número de termos da PG, um nono, um terço, 1 até 729, nós queremos saber o número de termos dessa PG. Quais são as informações que nos são dadas? Nós temos o primeiro termo, o A1, que é um nono. Nós podemos facilmente descobrir a razão dessa PG dividindo um termo pelo anterior. Então, vou dividir aqui 1 dividido por 1 terço. Então, nós teremos aqui divisão de frações, primeira vezes o inverso da segunda. Então, aqui nós teremos que a razão é 3. E nós temos esse 729, que é o último termo dessa PG, que nós não sabemos ainda que índice é. Então, 729 vai ser o nosso A índice N, uma vez que nós não sabemos quantos termos tem essa PG, então nós não sabemos qual é o índice que vai estar aqui. Então, como é que a gente vai resolver essa questão? Simples, né? Nós vamos escrever o A índice N em função do A índice 1. Então, A índice N vai ser A índice 1 vezes Q elevado a N menos 1. Isso daqui é o termo geral da progressão geométrica. O A índice N é 729. O A índice 1 é um nono. A razão Q vale 3. Então, nós temos aqui 3 elevado a N menos 1. Esse 9 vai multiplicando aqui o 729. Então, nós vamos ter aqui que o 3 elevado a N menos 1 vai ser igual a 729 vezes 9. Agora, vamos escrever esses números na forma de potências de base 3. O 729 é 3
elevado a 6. E o 9 é 3 ao quadrado. Então, aqui nós temos um produto de potências de mesma base. Então, nós vamos ter aqui o seguinte: 3 elevado a n menos 1 vai ser 3 elevado a 6 mais 2. Lembrando aqui que produto de potência mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Então, nós temos que 3 elevado a n menos 1 vai ser igual a 3 elevado a 8. Agora, nós temos uma igualdade de potências de mesma base. Se as bases são iguais, obrigatoriamente os expoentes devem ser iguais. Então, tenho que n menos 1 é igual a 8. Portanto, o n vai ser igual a 8 mais 1, n igual a 9. Então, essa PG tem exatos 9 termos, ok? Então, a resposta aqui é o nosso item C. Vamos para a próxima questão. Em uma progressão geométrica, o primeiro termo é 4 e o quinto termo é 324. A razão dessa progressão geométrica é: quais são as informações que a questão nos dá? Ela nos deu o primeiro termo, que é a índice 1, que vale 4. Nos deu o quinto termo, a índice 5, que vale 324. E pede para nós determinarmos a razão dessa progressão. Ora, vamos escrever o índice 5 em função do índice 1. Então, a índice 5 vai ser igual a índice 1 vezes Q elevado a 4. A índice 5 é 324. A índice 1 é 4 vezes Q elevado a 4. Esse 4 vai passar dividindo. Então, nós temos que Q elevado a 4 vai ser 324 dividido por 4. 324 dividido por 4. Então, Q elevado a 4 vai ser igual. 324 dividido por 4 vai dar 81. 32 por 4, 8. 4 por 4, 1. Agora, quem vai ser o nosso Q? Então, o Q vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 81. O Q é igual a mais ou menos 3. Então, nós temos aqui duas possibilidades para o valor da razão dessa progressão. No enunciado não é dito se essa progressão ela é alternada ou ela é crescente, para que nós possamos determinar o valor específico da razão. Mas nas opções aqui, né, como nós temos apenas o 3, então está aqui o valor da nossa razão. Lembrando que nós temos duas possibilidades aqui para o valor dessa razão. Então, por exemplo, nós temos que o A1 é 4, se o Q, fazer aqui o teste, se o Q for 3 positivo, então nós teremos que o A1 é 4, o A2 vai ser 12, o A3 vai ser 36 e o A4 vai ser 36 vezes 3, vai dar o quê? 30, 90 com 18, 108. E, obviamente, o A5, 324. Se a nossa razão fosse negativa, nós teríamos primeiro termo 4, segundo termo seria menos 12, terceiro termo seria 36, o outro termo seria menos 108 e o próximo termo seria 324. Ou seja, com a razão Q igual a 3, nós temos uma PG crescente, com a razão Q igual a menos 3, nós temos uma PG alternada. No caso aqui, a opção, ela apresenta o valor da razão igual a 3. Ok? Vamos para a próxima questão. Se a sequência 4x, 2x mais 1, x menos 1 é uma PG, então o valor de x é... Ora, nós temos aqui três números em PG. Então, nós temos aqui A1, A2 e A3. E é importante que nós
lembremos de uma propriedade de 3 números em PG. Eu tenho que o terceiro dividido pelo segundo. Então, A3 dividido por A2 vai ser igual ao segundo dividido pelo primeiro. A2 dividido por A1. Que, obviamente, isso nada mais é do que a razão. Ok? Então, aqui nós temos A2 vezes A2, A2 ao quadrado, que é igual a A3 vezes A1. Ok? Quem é o A2? É o 2x mais 1, então a gente vai ter aqui 2x mais 1 ao quadrado. O A3 é x menos 1. E o A1 é 4x. Aqui nós temos um produto notável, né? 2x mais 1 ao quadrado é um quadrado da soma de dois termos. Vai dar quadrado primeiro, que é 4x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 2x dá 4x, vezes 1 dá 4x, mais o quadrado do segundo, ou seja, 1 ao quadrado, que é 1. Aqui no segundo membro, nós vamos ter x vezes 4x, dá 4x ao quadrado, e menos 1 vezes 4x, dá menos 4x. Ora, aqui a gente facilmente percebe que podemos cancelar esse 4x ao quadrado com esse 4x ao quadrado. Então, o que restou para nós aqui? Eu tenho 4x mais 1 é igual a menos 4x. Passando esse menos 4x para o primeiro membro e esse mais 1 para o segundo membro, nós temos 4x mais 4x é igual a menos 1. 4x mais 4x vai dar 8x. 8x igual a menos 1. O 8 passa dividindo. Então, nós temos que o x é igual a menos 1/8. Ok? Então, temos aqui a opção correta, nosso item B. Então, é importante lembrar dessa propriedadezinha. O quociente entre dois termos consecutivos de uma PG é sempre igual à razão. Um termo dividido pelo anterior vai ser sempre igual à razão. Ok? Vamos para o próximo. Qual é a razão de uma PG de 3 termos em que a soma dos termos é 14 e o produto é 64? Essa questão aqui, ela fala de 3 termos em PG, mas ela não nos dá esses termos em função de alguma variável. Então, como é que nós vamos responder aqui? Ela nos dá duas informações de que a soma dá 14 e o produto dá 64. Como é que nós iremos trabalhar? Como é que nós representamos 3 números em uma progressão geométrica? Geralmente, o que nós vamos fazer é o seguinte: eu vou representar aqui 3 termos, chamar aqui o A1, o A2, o A3, mas nós vamos escrever em função da razão. Então, se eu chamar o termo central de x, o anterior vai ser x dividido pela razão e o posterior vai ser x vezes a razão. Então, toda vez que nós formos escrever 3 termos em progressão geométrica, nós podemos usar esse artifício. Chamamos o termo central de uma variável qualquer, no caso aqui chamei de x. O anterior vai ser x dividido pela razão e o posterior vai ser x vezes a razão. É dito que o produto desses 3 números é 64. Então, nós temos aqui x dividido pela razão vezes x vezes a razão é igual a 64. De cara, aqui a gente já pode cancelar o quê? Então, a gente vai ter x vezes x, que dá x ao cubo, que é igual a 64. Portanto, quem vai ser o x? Vai ser a raiz cúbica de 64, ou seja, o x é igual a 4. Ok, vamos agora tentar descobrir o valor da razão. Para isso, nós vamos usar outra informação de que a soma desses termos é 14.
Então, se eu somar esses 3 números aqui, eu devo obter 14. Substituindo logo o x por 4, eu vou ter 4 dividido por q, mais o x, que é 4, mais x vezes q, ou seja, 4 vezes q, isso deve ser igual a 14. Passando esse 4 para o outro lado, nós vamos ter que 4 sobre q mais 4q é igual a 14 menos 4. Ou seja, 4 sobre q mais 4 vezes q é igual a 10. Agora nós iremos fazer o seguinte. Eu quero eliminar esse denominador aqui. Então, eu vou multiplicar toda essa equação por q. Então, vou multiplicar essa equação por q. Por que eu vou fazer isso? Para cancelar esse q aqui. Eu vou eliminar esse denominador. Então, quando eu multiplico todo mundo por q, eu tenho q vezes 4 sobre q, cancela, fica só o 4. 4q vezes q vai dar 4q ao quadrado. E 10 vezes q vai dar 10q. De cara, você já observa que a gente vai obter aqui uma equação do segundo grau. Então, eu vou ter aqui o seguinte. 4q ao quadrado menos 10q mais 4 é igual a 0. Então, temos aqui uma equação do segundo grau na variável q. Vamos calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, ou seja, menos 10 menos 10 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 4, vezes o c, que é 4. Menos 10 ao quadrado dá 100, menos 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Então, nós temos que o delta vai ser 100 menos 64, 36. Delta deu positivo, significa que nós temos duas soluções reais diferentes. Vamos atrás delas. Agora a gente vai usar a fórmula resolutiva. Então, nós temos que Q vai ser menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2A. Então, vai ser menos 10 mais ou menos a raiz quadrada de 36 sobre 2 vezes 4, que nos dá menos vezes menos dá mais, então 10 mais ou menos a raiz de 36, que é 6, sobre 2 vezes 4, dá 8. Então, nós temos aqui duas possibilidades. Q1 vai ser 10 menos 6 dividido por 8. 10 menos 6 dá 4. 4 sobre 8, simplificando aqui, vai dar 1 meio. E agora vamos para a segunda raiz. Vamos chamar de Q2. Vai ser 10 mais 6 dividido por 8. 10 mais 6, 16. 16 dividido por 8 vai dar 2. Então, as duas soluções encontradas aqui para a nossa razão Q é 1 meio ou 2, que vai ser exatamente a opção do item C. Ok? Vamos. Então, aqui chegamos ao final desse vídeo, onde nós resolvemos algumas questões sobre progressão geométrica. Espero que vocês tenham apreciado as soluções e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.